A imortalidade da alma e o mormonismo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu decidi trabalhar com vocês a ideia da imortalidade da alma, não no pensamento evangélico, né, como é muito comum aqui dentro desse canal, mas no pensamento dos Mormons, né, representados por aqueles jovens rapazes e moças que batem na porta da sua casa, vestidos assim de branco geralmente, com uma plaquinha escrito Elder tal, Sister tal, e que pregam uma doutrina muito interessante, além de muito diferente dos cristãos de uma forma geral. Inclusive é dessa singularidade que o mormonismo tira muito da sua identidade, né? Como a pretensa única igreja verdadeira, a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Eu conheço bastante a respeito dos Mormons no contexto atual da minha vida, isso nem sempre foi assim, mas eu estudei bastante a respeito deles no último 1 ano e meio, 2 anos, inclusive quando eu trabalhei com 2 chefes que são Mormons, eu aprendi muito com eles, pessoal muito gente fina. Então, assim, cresceu muito o meu interesse para entender um pouquinho mais da religião dos Mormons, e estudei bastante nesse tempo aí, e tenho um monte de coisa para dividir com vocês a respeito. Entretanto, esse vídeo aqui não é para fazer enfim, uma perspectiva muito ampla, muito geral da teologia dos Mormons, a gente pode se aprofundar em outro momento, mas hoje eu gostaria de falar da importância da imortalidade da alma em toda a teologia mormon, diante de uma provocação. E a provocação é a seguinte: esses ministérios apologéticos que dizem que adventista, mormon e testemunha de Jeová e não sei mais o que, é tudo seita, porque ele tem características em comuns, porque tem supostos profetas e profetisas e não sei mais o que, são todos aí movimentos heréticos e não sei o que, muitas vezes se esquecem, por exemplo, de algo como eu gostaria de colocar nesse vídeo aí. Bom, se a gente pode dizer que os movimentos que são parecidos, ou que têm doutrinas parecidas, ou algumas visões paralelas, podem ser incluídos todos num mesmo balaio de gato, vamos pensar assim? Podem ser confundidos? Então eu gostaria de propor que o universo católico e evangélico pode ser equiparado ao universo mormon dentro da convicção da tal da imortalidade da alma, que esse pessoal tira da filosofia, tira alguns aí, né, do livro de Mormon, sei lá de onde é que tira essas coisas, mas da Bíblia que não é, né? E então eu gostaria de propor, né, que existe uma harmonia de crença na heresia da imortalidade da alma, que existe no mormonismo, em relação aí ao catolicismo, em relação ao mundo evangélico, e aí acho que a figura muda um pouco de tom, né? É interessante isso, né? Então, se a gente pode colocar os Mormons no mesmo balaio de gato que os adventistas, porque eles têm um profeta, uma profetisa, eu posso colocar os Mormons no mesmo balaio de gato dos evangélicos por crerem em imortalidade da alma, tá? Seja como for, eu não vou hoje estudar muito o livro de Mormon não, tá? Conquanto ele esteja aqui nas minhas mãos, a gente possa falar muita coisa a respeito desse material, eu vou inspirar aí as minhas palavras nesse material aqui, tá? Princípios do Evangelho, não sei se vocês conseguem ver bem aí a capa, o nome, é uma publicação oficial de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é como eles gostam de ser referidos, né? Inclusive, em geral, eles não falam da Igreja de Jesus Cristo, tal. Eles dizem de a Igreja de Jesus Cristo, para enfatizar aí a singularidade da Igreja Mormon, do mormonismo, como a única religião verdadeira na face da Terra, tá? Beleza, e aí eu queria trabalhar um pouquinho o quão importante é na teologia mormon a ideia da imortalidade da alma. E para isso nós vamos estudar 2 capítulos desse material que eu mostrei para vocês aí, que é o capítulo 41, intitulado O Mundo Espiritual Pós-Mortalidade, e o capítulo 40, que é O Trabalho do Templo
e da história da família. Então vamos passear um pouquinho por esses conceitos. A minha ideia é ler os 2 capítulos e comentar tudo com vocês. Então talvez o vídeo fique relativamente extenso, mas a gente não tem pressa, né? O que importa é estudar, ganhar conhecimento. E hoje a gente vai ganhar conhecimento a respeito de um movimento que, apesar de ter, né, visões paralelas, parecidas, com, por exemplo, o movimento católico, o movimento evangélico, na crença na imortalidade da alma, acaba desenvolvendo essa crença em tons bastante particulares, bastante específicos, que não são vistos, né, no mundo evangélico e no mundo católico de uma forma geral, que torna o mormonismo bastante singular na sua interpretação do que seja a imortalidade da alma. Mas aqui vai algumas dicas assim bem interessantes para a gente começar a compreender uma coisa importante. A gente defende, como adventistas, que a ideia da imortalidade da alma é um conceito que não flui da Bíblia. Não é a palavra de Deus que ensina essas ideias, muito pelo contrário, né? A gente já fez amplas defesas aqui nesse canal de que a Bíblia defende o exato oposto da imortalidade da alma, né? Não existe pecador imortal, né? De outra forma, você teria um aspecto da natureza humana intocado pelo pecado, e aí a ideia de que nós somos pecadores, estamos condenados à morte, perde absolutamente o sentido. Quando isso perde o sentido, a própria salvação que vem através da morte de Cristo, da ressurreição, também perdem o sentido, porque se a alma é imortal, Cristo sequer morreu também pelas pessoas, né, como imortal que era. Inclusive, a própria posição da ressurreição dos mortos, ela fica meio ambígua, meio estranha. Se a gente já tem a imortalidade da nossa alma fora do corpo, a gente já ganha recompensas imediatamente após a morte. Qual é o sentido de depois voltar ao corpo e ter uma ressurreição? Tudo meio complicado. E o fato é que a gente, como adventista, entende que esses conceitos todos são absolutamente equivocados, conquanto eles tentem usar a linguagem bíblica para infiltrar, né, os seus conceitos na revelação. E aí existem milhares de discordâncias e exegeses aí de uns 50, 100 textos da Bíblia que são usados para defender tanto a mortalidade da alma quanto a imortalidade da alma, e aí é uma ampla questão de hermenêutica, de exegese, de interpretação, tudo muito interessante. Seja como for, quando as religiões começam a se permitir usar a linguagem bíblica para, através dessa linguagem, tentar colocar conceitos que não estão claros na revelação, até onde as igrejas, as religiões estão dispostas a ir nesse tipo de expediente, né? E aí eis que eu vos apresento o mormonismo como um exemplo de uma religião que vai muito longe nas implicações desse tipo de ideia. E a gente vai depois, no final, fazer um pouco de uma crítica, né, em relação ao mundo evangélico relativamente a posturas mais ou menos semelhantes, ainda que os evangélicos não cheguem às mesmas conclusões que os mormons relativamente a este tema, tá? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu, de fato, não sei dizer para vocês assim se existe um autor desse livro. Esse é um livro publicado oficialmente pela Igreja Mórmon, então creio que seja uma comissão editorial, onde inclusive existem citações aqui dos livros Mormons, dos presidentes, do Joseph Smith, sei lá mais do que. Então isso aqui é um material oficial da Igreja Mórmon, e eles então fazem a sua catequese em relação às pessoas, ensinando o seguinte a respeito da vida após a morte. Eles começam com uma pergunta: o que acontece com a gente depois que a gente morre? E a resposta é a seguinte: o Pai Celestial, que é a forma como eles se referem a Deus, preparou um plano para a nossa salvação. Como parte desse plano, ele nos tirou da sua presença para vivermos na terra e recebermos um corpo mortal de carne e sangue. Esse corpo mortal acabará morrendo e nosso espírito irá para o mundo espiritual. O mundo espiritual é um lugar de espera, trabalho, aprendizado e, para os justos, de descanso dos cuidados e das tristezas. Nosso espírito viverá nesse local até que esteja pronto para a ressurreição,
Então nosso corpo mortal se reunirá uma vez mais com nosso espírito, e receberemos o grau de glória para o qual nos preparamos. Se você não entende de teologia mórmon, talvez você perdeu um monte de indicações importantes de crenças bem singulares do mormonismo nesse capítulo aqui. Eu não vou me aprofundar muito nesses conceitos, entretanto, é importante você saber. Por exemplo, aqui se diz que o Pai Celestial nos tirou da sua presença para a gente viver na Terra com esse corpo mortal de carne e sangue. A ideia dos Mormons é que todos os seres humanos que existem na Terra e que já existiram sobre a Terra pré-existiam no céu com Deus na forma de espíritos, né? Como assim a leitura popular da alma, né? Um espírito, uma alma desencarnada, sem corpo, vivendo lá na presença de Deus em algum lugar. Aí Deus teve uma ideia, todo um plano e tal, e esse plano envolvia a queda, que na visão Mormon é uma bênção e etc, muito interessante. Tem uns quês assim de calvinismo, de predestinação, aí depois eles querem defender o livre-arbítrio. A gente pode se aprofundar nessas ideias dos Mormons depois. Mas o fato é que a ideia é que nós temos, e somos, na verdade, uma alma, um espírito imortal que pré-existiu antes da nossa existência aqui neste mundo. E aí a gente veio para esse mundo e a gente recebeu temporariamente um corpo mortal de carne e de sangue. E quando a gente morre, o corpo morre e o espírito vai para o mundo espiritual. Tem alguma semelhança com a crença evangélica? Acho que tem, né? Claro, os evangélicos não têm a ideia de que você existia antes na presença de Deus e que a queda é o plano de Deus e etc. Mas que depois que morre, o corpo é que morre e o espírito vai para o mundo espiritual. Essa é uma crença evangélica, inclusive é uma coisa interessante a gente perceber. Conquanto muitas coisas que os Mormons acreditam a respeito desse tema não seja compartilhado pelos evangélicos, alguns pontos chaves são compartilhados, por exemplo esse que é bem comum, né? Partilhado aí pelos evangélicos, pelos católicos, pelos espíritas e muitos outros grupos aí, sei lá, essas coisas orientais e não sei mais o que, hinduísmo. Quando a pessoa morre, tem um espírito que se separa do corpo, que vai viver em algum lugar espiritual. E aí os Mormons são bem claros, né? Esse mundo espiritual é um lugar onde acontece o quê? Espera, trabalho, aprendizado. Então não é um contexto assim de sono, não é um contexto de inconsciência, pelo contrário. É um conceito de atividade, de coisas que estão sendo experimentadas, e os justos estão descansando e os que não são justos não se deixa muito claro, pelo menos nesse primeiro momento, se eles estão sendo atormentados, se eles estão sofrendo e como que é isso, se isso é um tipo de um purgatório, um tipo de um inferno. Daqui a pouquinho vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o fato é que por enquanto ainda não está muito claro, mas aí depois eles dizem que ao final das contas o corpo mortal vai se reunir novamente com o espírito para receber o grau de glória correspondente ao que a pessoa merece, né? Os Mormons acreditam não que simplesmente tem uma divisão entre pessoas que vão para o céu ou pessoas que vão para o inferno. Tem assim uma meia dúzia de gradações entre as trevas exteriores e a exaltação, que é o grau máximo de glória onde os Mormons fiéis, se forem fiéis de fato e fiéis até o fim, se tornarão eles mesmos deuses, né, e famílias eternas, onde eles vão procriar, tendo os filhos espirituais e povoando mundos, a semelhança do que eles acreditam que Deus faz, né? Então Deus é um homem de carne e osso vivendo numa estrela, ou perto de uma estrela, esqueci até o nome da estrela agora, onde ele tem várias mulheres e faz vários filhos espirituais, e Jesus é um deles, e Lúcifer é um deles, e aí Lúcifer e Jesus brigaram em torno aí do conceito de livre-arbítrio e não sei mais o que, tudo muito interessante, assim, né? Mas para o que, assim, a depender de como você vive na Terra, ou você vai para as trevas exteriores, que seria o popular inferno, ou você pode ir para os graus de glória correspondentes. Por exemplo, pessoas solteiras ficam num grau de glória de salvação, mas não atingem a exaltação, né? Não se tornam deuses, né? Tem um pouco da ideia que quem se tornar Deus vai ser Senhor, quem não se tornar vai ser servo, né? Mas pelo menos vai estar no céu, né? Melhor ser servo no céu do que Senhor no inferno, né? É um pouco da mentalidade. Mas você percebe que nesse
paradigma todo, a imortalidade da alma acompanha o mormonismo o tempo todo, né? Porque você que está assistindo isso, eu que estou falando, os mormons aí por aí, todo mundo é uma alma, é um espírito imortal que vivia com Deus lá, e quando morrer vai sair do corpo e vai para algum mundo espiritual, e também vai ter a salvação ou a perdição, a depender do que fizer, ou crer aqui na vida e tudo mais, beleza? Ok, aí o livro continua dizendo assim: muitas pessoas se perguntam como será o mundo espiritual. As escrituras e os profetas modernos nos dão informações sobre esse assunto. A ideia dos profetas modernos, inclusive, é fundamental e basilar no mormonismo, né? Então Joseph Smith supostamente foi chamado para ser profeta, restaurou a igreja, e todo mundo que vem na linhagem dele, que se torna, né, o profeta da igreja, o presidente da igreja, acaba que são referidos como os profetas modernos. Existem um monte de braços do mormonismo, tá? Que tem muitas divisões, especialmente no contexto norte-americano, e aqui no Brasil, essa igreja que você vê aí por aí quando você anda na rua e vê alguma igreja mormon, é uma igreja que é um braço brigamita, né, que fala do Brigham Young, né, que foi um dos sucessores de Joseph Smith, tá bom? Beleza. Aí o livro pergunta assim: que consolo recebemos por nosso conhecimento do que há na vida após a morte? Como podemos usar nossa compreensão do mundo espiritual pós-mortalidade para consolar outras pessoas? Aqui é uma coisa assim meio que para fazer a pessoa refletir um pouco. Olha que bênção saber o que acontece, né? Quando as pessoas morrem e tal, como é que você pode consolar os outros? E a ideia é que, para os mormons, quando a pessoa morre, ela sai do corpo e vai viver num mundo espiritual, passando trabalho, ou descansando, aprendendo, batendo papo, conversando, sei lá onde, numa esfera paralela aí, desencarnada, tá? Inclusive, então, nesse ponto, eles começam a dar um pouco mais de detalhes do que seria essa vida fora do corpo, lá nesse mundo espiritual, do que a maioria dos evangélicos faz de uma forma geral. Aí o livro pergunta: onde fica esse mundo espiritual pós-mortalidade? E a resposta é: os profetas modernos disseram que os espíritos daqueles que morreram não estão distante de nós. O presidente Ezra Taft Benson disse: às vezes, o véu entre esta vida e a do outro lado torna-se extremamente tênue. Os entes queridos que nos deixaram não estão longe de nós. O presidente Brigham Young ensinou que o mundo espiritual pós-mortalidade fica aqui na Terra, ao nosso redor. Algumas questões extraordinárias começam a surgir da retórica dos mormons aqui em relação a esse ponto. É como se nós, os vivos, estivéssemos rodeados dos mortos. Claro, a gente não consegue ver, então a nossa impressão é que a gente está aqui sozinho no quarto, mas está cheio de gente morta ao meu redor, aqui em forma de alma desencarnada, em forma de espírito e sei lá mais o que, e eles estão bem perto da gente. A gente pode, na verdade, confrontar essas ideias a partir de múltiplas perspectivas bíblicas, mas vou dar um pequeno exemplo. Mesmo a ideia lá da história do rico e do Lázaro, em Lucas 16, muito usada para pregar alguma espécie de mortalidade da alma, como se o relato fosse realmente literal do que acontece quando as pessoas morrem, ainda assim vai numa direção meio diferente em termos de retórica, né, do que os profetas modernos mormons dizem, né? O que diz lá Lucas 16, 26? Está posto entre nós um grande abismo, de sorte que não podem passar daqui para aí, nem podem os de lá passar para nós. Então, ao invés da linguagem bíblica dizer que está todo mundo muito pertinho aqui, porque o mundo espiritual pós-mortalidade está aqui ao redor de quem está vivo, inclusive aqui a ideia é que existe um abismo gigantesco intransponível, né? Entre os salvos e os perdidos, ou entre os vivos e os mortos, né? Precisa fazer um pouco mais de exegese sobre Lucas 16. Eu, inclusive, prometo a vocês que faço uma exegese de Lucas 16, a história do rico e do Lázaro, no futuro no nosso canal, tá bom?
Seja como for, a linguagem já é bem diferente da Bíblia em relação ao livro de Mórmon, mas o livro de Mórmon não se preocupa, o livro de Mórmon não, aos profetas mórmons, mas os mórmons eles inclusive não se preocupam muito com isso, porque eles dizem que o livro mais correto da face da Terra não é a Bíblia, mas é o livro de Mórmon, tá? Então eles não se preocupam muito com relativizar certas cenas, certas questões, certas linguagens da Bíblia. O que importa é crer na revelação, e a revelação é dada através dos profetas modernos e tudo mais. E aí tem toda a mentalidade mórmon em torno do assunto, que é muito interessante, que na minha percepção tem um lado muito perverso também, muito negativo, muito ruim, mas aí é uma questão de percepção e muito pode ser discutido a esse respeito, tá? Beleza, aí o livro continua dando indicações, né, de possíveis respostas em relação a curiosidades que você possa ter a respeito do tema, e a pergunta próxima é: qual é a natureza do nosso espírito? E aí a resposta é: os seres espirituais possuem a mesma forma física que os mortais. A única diferença é que o corpo espiritual é perfeito em sua forma. E aí eles citam uma suposta escritura, Éter 3,16. Muito engraçado, os mormons fazem referência aos livros deles, Alma, Nefe, não sei mais o que, como se fossem tipo Isaías, Jeremias, Mateus e tal. Você pode achar estranho, eu acho estranho, mas para os mormons isso tudo é muito normal, tá? Então, pela revelação mórmon do livro de Mórmon, aí o corpo e o espírito têm a mesma forma, então cabeça, ombro, tronco, pernas, mão, pé, tudo mais. A diferença é que o espírito, né, teria assim, não teria imperfeições, né, não teria um espírito tipo sem uma perna, sem um braço, alguma coisa nessa direção. Aí continua-se aqui a resposta. Os espíritos levam da Terra as mesmas atitudes de devoção ou antagonismo às coisas justas. Ver Alma 34, verso 34. Alma também é um texto do livro Mórmon, tá? Então a ideia é, se você morrer e você não gosta de Deus, depois que você morrer você vai continuar não gostando, tá? Se você morrer e você gosta de Deus, você vai morrer e continuar gostando. Basicamente você vai continuar sendo a mesma coisa que você é quando você morre, tá? Então se você gosta de qualquer pecado e coisas erradas e coisas ruins, você vai continuar com esses pecados, um desejo de pecado e coisas ruins. E se você ama Deus, se você louva a Deus, se você é fiel, se você faz as coisas corretas, você vai continuar louvando a Deus, sendo correto e tudo ok, beleza? Basicamente é uma continuação desta vida, só que sem corpo, né? Naturalmente, a nossa vida aqui no mundo, ela é toda contextualizada em torno do corpo, né? Mas daí você ser o que você é, sem o corpo é meio complicado. Por exemplo, aqui na Terra a gente não consegue sair voando. Então será que lá nós vamos conseguir sair voando, porque a gente não está limitado a corpo? Talvez sim, talvez não. Seja como for, eles estão falando talvez mais aí de questões morais, né, espirituais, tipo, você teria a mesma atitude moral que você tem aqui, não talvez assim que como o corpo só consegue andar no chão, aí lá também você só consegue andar no chão mesmo sendo um suposto espírito, né? Mas nessas coisas nada ficam muito claras, né? Mas dá para entender um pouco do que eles querem dizer, mas tem um pouco de informação, eles meio que viajam nessa pegada aí da imortalidade da alma, mas também quando você vai tentar questionar um pouco mais, você fica sem resposta. Aí o que mais que ele diz? Os espíritos possuem os mesmos desejos, as mesmas inclinações que tinham quando viviam na Terra. Todos os espíritos têm a forma adulta, eles eram adultos antes da sua existência mortal e são adultos após a morte, mesmo quando morrem bebês ou crianças. Ver Ensinamentos do Presidente da Igreja Joseph Smith, 1998, páginas 129 e 130. Então Joseph Smith supostamente escreveu que todo espírito é tipo adulto, tá? Então, por quê? Porque todo mundo era espírito quando vivia lá com Deus. Aí você veio encarnar aqui para ter a sua vida mortal. Aí você, com um mês de vida, você morreu. Aí quando você morre, você volta lá para o mundo espiritual adulto, tá? Você não é criança lá no mundo espiritual, não existe criança espírito. É uma visão particular deles aí, e tudo mais, e etc. E aí eles perguntam, por que é importante saber que nosso espírito terá no mundo espiritual a mesma atitude que temos hoje? Acho que talvez eles queiram incutir que se você quer ser uma pessoa gente boa depois da morte, você começa a ser uma pessoa gente boa antes da morte, porque você não vai mudar diante da morte, né? Se você é um cara ruim antes da morte, você vai continuar sendo ruim depois, né? Acho que essa é a ideia, para tentar te ajudar a ser bom aqui, né? Para que quando você morrer, você seja bom também. Bacana. Aí ele continua.
Outra pergunta. Quais as condições no mundo espiritual pós-mortalidade? Que mundo é esse? Como é que são as coisas lá? O profeta Alma, no livro de Mórmon, ensinou a respeito de duas divisões, ou dois estados no mundo espiritual. E aí ele faz uma longa citação de Alma, capítulo 40, versos 12 a 14, tá? Aí, supostamente, lá no livro de Mórmon está escrito o seguinte: o espírito daqueles que são justos serão recebidos num estado de felicidade, que é chamado paraíso. Um estado de descanso, paz, onde descansará de todas as aflições e de todos os cuidados e tristezas. E então acontecerá que os espíritos dos iníquos, sim, aqueles que são maus, pois eis que eles não têm porção do Espírito do Senhor, eis que preferiram praticar o mal e não o bem, por conseguinte, o espírito do diabo entrou neles e apossou-se do seu corpo. Eles serão atirados nas trevas exteriores, ali haverá pranto, lamentação e ranger de dentes. Isso em virtude da sua própria iniquidade, sendo levados cativos pela vontade do diabo. Este é o estado da alma dos iníquos, sim, em trevas, num lugar de espantosa e terrível expectativa da ardente indignação da ira de Deus sobre eles. Portanto, permanecem nesse estado, assim como os justos no paraíso, até a hora da ressurreição. Então aqui, os Mormons fazem uma descrição do que popularmente é conhecido como céu e inferno, né? Eles não dão o nome inferno aqui nesse momento, mas eles falam assim que é uma coisa de sofrimento, de choro, de lamentação, de ranger de dentes, trevas, um estado de uma espantosa e terrível expectativa da ira de Deus que vai cair sobre as pessoas. E os justos vão permanecer no paraíso até a ressurreição, e os ímpios vão permanecer no inferno até a ressurreição deles também, tá? Ainda não tem muita explicação a esse respeito, mas as explicações estão vindo, tá? Diria o Morfeu para o Neo, né, lá no Matrix. Aí o texto deles continua dizendo assim: o paraíso. De acordo com o profeta Alma, o espírito dos justos descansa dos cuidados e das tristezas do mundo. Ainda assim, eles estão ocupados fazendo o trabalho do Senhor. Olha que interessante. O profeta Joseph Smith, aliás, o presidente Joseph Smith, viu em uma visão que imediatamente após a crucifixão, Jesus Cristo visitou os justos no mundo espiritual. E ele nomeou mensageiros, dando-lhes poder e autoridade, e os encarregou de levarem a luz do evangelho aos que estavam nas trevas. Sim, todos os espíritos dos homens. Olha a treta que começa a aparecer aqui. Então Joseph Smith é um profeta visionário, ele tem visões, e a visão que ele vê é que logo depois que Jesus morreu, foi crucificado, ele morreu, ele foi lá para o mundo espiritual. E aí ele foi bater um papo com os justos. E ele chegou, e aí, como é que vocês estão aqui? Ah, a gente está descansando, Senhor, graças a Deus, está tudo bem aqui. Tá, então é o seguinte, ó, eu vou dar poder, autoridade, eu vou encarregar vocês a dar uma passeadinha ali do outro lado, onde o pessoal está em trevas, tá bom? Para vocês poderem levar a luz do evangelho para eles. Uau! Beleza! Aí o texto continua aqui. A igreja está organizada no mundo espiritual e os portadores do sacerdócio dão continuidade às suas responsabilidades ali. Ver Doutrina e Convênio, capítulo 138, versículo 30. Doutrina e Convênio é um dos textos bem importantes da Igreja Mórmon, tá? Então, qual que é a ideia? Que os Mormons, após a restauração, entre aspas, né, que eles acreditam da Igreja, através da vida e do chamado do Joseph Smith, eles agora restauraram a Igreja e agora a Igreja existe no mundo. Mas essa igreja também não existe só aqui no mundo, ela existe lá no mundo espiritual. Então se você morrer como bispo mormon hoje, que é tipo um pastor mormon, você morre e você é um pastor mormon morto. E aí você vai ser encarregado, assim como você tem que levar o evangelho para os vivos aqui, você vai ser encarregado a levar o evangelho para os mortos lá, né? Tipo, tudo continua mais ou menos parecido, né? Igual aqui acontece lá. Aí o texto continua. O presidente Wilford Woodruff, nome bem esquisito, ensinou, né? Eles inclusive adoram citar os presidentes deles. Este mesmo sacerdócio existe do outro lado do véu.
Cada apóstolo, cada 70, cada elder que morreu na fé, então logo passe para o outro lado, entra no trabalho do ministério. Então o ministério não acaba, você está achando que vai morrer, vai acabar o ministério? Não, o ministério continua, você prega aqui para os perdidos, lá você prega para os perdidos também. Os relacionamentos familiares também são importantes. O presidente Jedediah M. Grant, um dos conselheiros do Brigham Young, viu o mundo espiritual, uau, e descreveu a Heber C. Kimball, a organização que lá existe. Ele disse que as pessoas que viu estavam organizadas em famílias. Quando olhei para as famílias, percebi que algo estava errado com algumas delas, pois vi famílias que não podiam reunir-se e viver em união, pois não haviam honrado seu chamado aqui, ou seja, morreu a família Mormon. Aí na hora de organizar a pregação, se o filho, o pai, a mãe vai pregar lá nas trevas exteriores, eles estão meio desunidos. Por quê? Porque eles foram meio desunidos aqui na Terra. Inclusive isso aqui é uma forma de tentar dizer, ó, viva unido com a sua família para que quando chegue lá dê tudo certo ali, né? No contexto. Mas inclusive é uma coisa engraçada, né? Porque aqui aparentemente é uma situação desconfortável entre aqueles que estão no paraíso, né? Então parece que o paraíso não é assim tão paraíso, né? Tipo, só é paraíso se você teve uma família belezinha aqui. Se você tem uma família meio ruinzinha aqui, o seu paraíso é menos paraíso lá, né? Tipo assim. Ok, mas pouco importa, que é melhor você ter um desconforto no paraíso do que sofrer no inferno, que inclusive é o que vem adiante, a seguir. Cenas do próximo capítulo, tá? Aí o que acontece? Aí na prisão espiritual. Aí ele fala assim, o apóstolo Pedro, aí virou Bíblia o negócio, né? Referiu-se ao mundo espiritual pós-mortalidade como uma prisão, o que realmente é para alguns. Ver 1 Pedro capítulo 3, versos 18 e 20. A gente não vai fazer contrapontos bíblicos assim em relação a essas leituras bíblicas dos mormons. A gente pode fazer, a gente pode analisar se está sendo feita uma aplicação correta dos textos bíblicos, mas não é o propósito aqui agora, nesse momento. Aí ele continua, na prisão espiritual estão os espíritos, daqueles que ainda não receberam o evangelho de Jesus, e coloque a ênfase na partícula ainda. Esses espíritos possuem o livre-arbítrio e podem ser influenciados tanto pelo bem quanto pelo mal. Se aceitarem o evangelho e as ordenanças realizadas em seu favor nos templos, que a gente vai estudar daqui a pouco, podem deixar a prisão espiritual e habitar no paraíso. Na prisão espiritual estão também aqueles que rejeitaram o evangelho depois que lhes foi pregado na terra ou na prisão espiritual. Estes espíritos sofrem numa condição conhecida como inferno. Opa, aqui já existe uma divisão lá no lado negativo da coisa. Vamos pensar primeiro no lado positivo. Tem um Mormon que tinha uma família bem belezinha, morre, e aí tem uma família muito legal lá para organizar a missão para os mortos perdidos. Tem o Mormon que está num grau um pouquinho mais abaixo, que ele está lá no céu, mas ele não tinha uma família muito boa, então ele está ali no céu, mas num grau menor de céu, tipo assim. Parece-me que o inferno é da mesma forma. Tem gente lá no inferno, ou lá no mundo espiritual do lado do mal, que não ouviu o evangelho, mas ainda pode ouvir, até porque esses mortos que estão mortos vão pregar para eles, né? Então alguém tem que poder ouvir a situação, pelo menos, né? É a lógica. E esses ainda estão meio que num limbo, assim, né? Eles podem se arrepender, desde que existam ordenanças feitas por eles no templo, daqui a pouco você vai entender isso melhor. Seja como for, esse pessoal pode se arrepender e pode sair desse tormento, desse lugar ruim e ir para o paraíso, olha que maravilha, né? Dependendo aí se eles aceitarem tudo isso e se fizerem ordenanças a favor deles. Mas os outros que ouviram o evangelho, mas rejeitaram, esses já não tem mais jeito. Esses aí já estão no inferno mesmo, que é a condição horrível e tal, se afastaram da misericórdia de Jesus Cristo e tudo mais. E aí existe um texto muito interessante, né? Aqui em Doutrina e Convênio, capítulo 19, versículos 16 a 18. Aí é como se Jesus Cristo estivesse falando. Eis que eu, Deus, sofri essas coisas por todos, para que não precisem sofrer caso não se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos,
tremesse de dores, sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito. Então a ideia é que se você é um mormon fiel, você vai pregar para os mortos infiéis lá. Se eles não se arrependerem, eles vão sofrer igual Jesus sofreu, tá? Após sofrerem por seus pecados, ser-lhes-á permitido, por meio da expiação de Jesus Cristo, herdar o mais baixo dos graus de glória, que é o reino celestial. Então a ideia é que ali no céu parece que tem 3 graus, né? O celestial e a exaltação. Eu não sei bem se são esses os nomes, tá? Se algum mormon estiver assistindo aí e quiser me corrigir, corrige nos comentários aí, não tem problema. Mas a ideia é que as pessoas vão sofrer e depois de sofrerem, porque Jesus fez expiação, elas vão herdar ainda um grau de glória, né? Acho que vão até tipo para um céu de 3ª categoria, algo do tipo assim. E etc. Beleza? E aí você percebe uma coisa interessante. Lembra do que a gente leu um pouquinho antes lá do Brigham Young? Que ele dizia que os justos iam permanecer lá no paraíso até a ressurreição e os ímpios permanecer lá no sofrimento, ou lá no lado negativo da vida pós-morte até a ressurreição? Aqui parece que não é bem assim. Aqui parece que o Brigham Young deixou de nos avisar o seguinte, que desse lado negativo ainda tem alguns que podem passar para o lado positivo da história, e aí eles não vão permanecer no lado negativo até a ressurreição. Eles passam para o lado positivo e vão ressuscitar lá para receber a glória e sei lá mais o que, beleza? Ok, então tudo é bem interessante de fazer. Agora, como é que isso tudo funciona na prática, na mentalidade dos mormons? Aí eu apresento para vocês o trabalho do templo e a história da família. Não sei se você consegue ver aí um pouquinho do pedaço do templo dos mormons. Inclusive tem vários templos aí pelo Brasil, tem um até perto da minha casa aqui, em Campinas. Você vê de longe ali, é extremamente bonito, super legal. Já vi várias fotos dos templos dentro, é bem chique, bem rico, bem legal, bem interessante. E o que acontece? Os templos mormons, eles giram em torno do tal do casamento eterno e da tal da redenção dos mortos, né? Inclusive tem tudo a ver com a imortalidade da alma. Lembra que nós somos espíritos, almas imortais? Quando a gente morre, a gente sai do corpo e fica aí num mundo espiritual. Então, tem muita gente que morre, que nunca ouviu o evangelho, que não sabe a verdade, não sei mais o quê. E aí o que acontece? Essas pessoas elas vão precisar receber uma oportunidade de conhecer o evangelho mormon, que é o único evangelho verdadeiro na visão deles, né? Então, quando as pessoas morrem, que elas são mormons, elas são fiéis, elas vão lá pregar para eles. Mas, para que seja efetiva essa pregação e tudo mais, não adianta só esses mormons mortos irem pregar para os outros. É necessário que você descubra os nomes dessas pessoas e alguns mormons vivos aqui na Terra se batizem por esses mortos, dizendo, né, eu me batizo em nome de José Francisco da Silva Machado, que morreu em 1730, não sei aonde, lá na Paraíba. Aí você vai lá e se batiza como se você fosse o cara que morreu. Aí lá no mundo espiritual, se o cara estiver lá no inferno, né, não sei aonde, lá no lado negativo da história, aí ele recebe a visita de um missionário mormon morto lá. E aí, se a pessoa, se o espírito lá aceitar essa mensagem e alguém for batizado por ela aqui, upa, sai lá desse purgatório, desse inferno, desse negócio lá e vai pro lado positivo, dar uma descansada no paraíso. Basicamente é isso que os mormons acreditam, tá? Por isso eles levantam as genealogias, os nomes das pessoas, para ficar se batizando por elas, para que elas tenham a chance, né, da salvação e tudo mais. Isso tem implicações gigantescas, vamos dar uma lidinha aqui em algumas coisas. Eu tô achando que eu não vou ler o capítulo todo, vai ficar muito cansativo, mas eu vou ler algumas partes, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, capítulo 40. Aí o primeiro subtópico é: o Pai Celestial quer que seus filhos retornem à sua presença. Aí o texto diz assim:
A expiação de Jesus Cristo assegura-nos que ressuscitaremos e viveremos para sempre. Mas se quisermos viver eternamente com nossa família na presença do Pai Celestial, precisamos fazer tudo que o Senhor nos ordenar, né? Muito interessante toda a ideia de soteriologia dos mormons, né, bem ligada ao que se faz, né. Como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fomos batizados por alguém que possuía a devida autoridade do sacerdócio. Todos nós podemos ir ao templo, receber ordenanças de salvação do sacerdócio ali realizadas. Mas muitos filhos do Pai Celestial não tiveram a mesma oportunidade. Eles viveram numa época ou em um lugar que não conheceram o Evangelho. O Pai Celestial deseja que todos os filhos retornem a viver em sua presença com Ele. Para aqueles que morreram sem o batismo e sem as ordenanças do templo, que é confirmação, que é selamento, tem um monte de coisas que tem inclusive muita influência da maçonaria e tal, é bem interessante. E aí, para essas pessoas que morreram antes de conhecer o mormonismo, que é o único caminho para o céu, Deus preparou um meio para que isso acontecesse, ordenando que fizéssemos ordenanças pelos nossos antepassados nos templos, tá? Então essa que é a ideia, as pessoas morreram lá. Então, por exemplo, eu conheci a religião Mormon hoje, ou li lá o livrinho do Mormon, acreditei, fui batizado na única igreja verdadeira, o único batismo válido é o batismo dos Mormons, o único casamento válido é o casamento dos Mormons. Se você é batizado em outra igreja, se você é casado aí no civil ou nas igrejas em geral, seu batismo e seu casamento não vale nada, tá? Fique já ciente da situação. Então, para essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho Mormon, porque viveram num lugar onde o mormonismo não existia, ou ainda não chegou, não sei o quê, você tem que ficar levantando o nome dessas pessoas para as pessoas mormons irem lá e se batizar por elas, para daí elas poderem ouvir lá os missionários mormons mortos pregar e realmente se arrepender e ser efetiva a transportação do purgatório / inferno para o paraíso, né? O super VIP heaven, né? Como diria alguns dos meus amigos mormons prediletos aí, né? Tipo o Brother Jake, né? O Brother Jake é um cara que tem um canal extraordinário no YouTube, pena que ele fala só em inglês e ele fala muito rápido, então a maioria das pessoas não consegue entender muito bem o que ele disse, você, né, brasileiro, não sabe bem o inglês, mas eu vou colocar o canal do Brother Jake no link da descrição aqui, se eu esquecer você me avisa nos comentários, para você, se quiser se entender de inglês, conhecer, porque ele, tipo assim, ele resume as tretas mormons em videozinhos de 3, 5 minutos, muito fera, cara, é fantástico o trabalho do cara. Ele hoje é um ex-mormon e ele explica lá como é que é a mentalidade dos mormons em relação ao livro de Mormon, em relação ao Joseph Smith, a poligamia, a milhões de tretas dos mormons lá, tá bom? E aí, o que acontece? O livro aqui ele continua falando um monte de coisa, justamente dentro dessa ideia aí, tá? De que as pessoas que morreram, elas vão receber a visita de alguma entidade espiritual mormon lá onde eles estiverem. E aí o que acontece? Para que isso aconteça, você precisa fazer 3 coisas. Identificar os seus antepassados, descobrir quem precisa receber as ordenanças e certificar-se de que as ordenanças sejam realizadas em favor deles. Então a ideia é a seguinte, você precisa começar a cavucar na história da sua família quem que era seu bisavô, tataravô, e até quando você conseguir levantar essas pessoas. O vô, a avó, o bisavô, a bisavó, o tataravô, a tataravó e a galera toda. Primo, prima, tio, tia, pra trás, né? Todo mundo. E aí você vê assim, tem alguém mormon nessa época aí? Não tem ninguém mormon, então você tem que pegar o nome de cada um e se certificar de que alguém, ou você, de preferência você, vá até o templo e se batize em nome do seu avô, da sua avó, do seu bisavô, da sua bisavó, do tataravô, da tataravó e assim indefinidamente, tá? Para se certificar de que eles vão ser visitados por algum missionário mormon morto, em forma de espírito, para poderem receberem essa ordenança, se arrependerem dos seus pecados e saírem do limbo e virem para o paraíso, tá? Basicamente é assim que funciona. Inclusive, eu vi um negócio fantástico um tempo atrás,
onde os Mormons fizeram batismo, confirmação e tudo mais em favor de ninguém menos do que Adolf Hitler. Então, o Adolf Hitler viveu lá na Alemanha, não sei aonde, nunca nenhum Mormon teve a oportunidade de chegar para ele e pregar o evangelho para ele. Então ele morreu, os caras pegaram o nome dele e alguém foi lá no templo e eu me batizo em nome de Adolf Hitler. Então, se o Hitler estiver lá no inferno e o missionário Mormon chegar ao Hitler, é o seguinte: matar é pecado, o senhor matou milhões de judeus, o senhor se arrepende? Ele diz: eu me arrependo. Aí o que vai acontecer? O nosso amigo Hitler será transferido da filial do inferno para a filial do Super VIP Heaven, tá bom? Inclusive junto com a esposa dele, que agora eu esqueci, acho que é Emma o nome dela, não lembro. Emma Brown, uma coisa assim, tá? Que era a esposa do Hitler, que também foi batizada, estão lá juntinhos, né? Se os dois aceitaram o batismo, a confirmação e tudo mais, inclusive eles vão poder ser Deus em algum planeta no futuro breve, tá? E aí o capítulo termina com 5 indicações, né, que os Mormons devem frequentar o templo tanto quanto possível, fazer uma pesquisa para identificar os seus antepassados, ajudar no programa de indexação da igreja, que tem um programa de computador gigantesco, onde você vai fazendo as genealogias das pessoas, identificando por quem foi batizado, quem não foi, para essas pessoas poderem ser visitadas lá no mundo dos mortos, mas eles também não explicam como é que vai ser feito com quem você não conseguir identificar o nome. Tipo assim, por exemplo, eu trabalho no universo de criptomoeda e eu tenho um amigo chinês que o nome dele é Bo, B-O, tá? Enfim. Então imagina o seguinte, né? Imagina uma época que as pessoas não tinham sobrenome, ou sei lá, esses índios aí, como é que eram os nomes deles, como é que não era. Se você não souber o nome da pessoa, sei lá o que acontece com ela, entendeu? Tipo, ela não é visitada pelo missionário mormon lá no mundo espiritual, e mesmo que seja visitada pelo morto lá, ninguém vai se batizar por ela aqui, vai se lascar, não vai ter muito o que fazer, né? Por isso eles mantêm esses programas de indexação e genealogia. E aí você deve, 4º ponto, fornecer informações sobre a sua família, e 5, participar das organizações familiares, né, para ajudar as ideias aí dos antepassados e tudo mais, beleza? E aí eu posso dizer para vocês o seguinte: até onde uma igreja vai, até onde um grupo de pessoas vai, quando ela não é guiada pela palavra de Deus, tá? O propósito aqui não é fazer uma crítica maldosa aos Mormons. Eu acredito que todas essas convicções dos Mormons são absolutamente equivocadas, beleza? Não vou dizer que não. Mas o ponto aqui não é humilhar, não é perseguir, o ponto aqui é identificar a situação e para vocês começarem a perceber. Quando você começa a admitir que você pode pegar a linguagem bíblica e dar uma torcidinha aqui, dar uma torcidinha ali, e começa a levantar essas implicações sobre as quais a Bíblia não fala absolutamente nada, aí você começa a acreditar que a sua alma é pré-existente, que aí na vida mortal você é esse espírito que agora habita nesse corpo, e quando você morre você sai do corpo e fica nesse mundo espiritual, e aí você pode ficar no grau maior de céu, no grau menor de céu, no grau menor de inferno, no grau maior de inferno, ou lá no inferno você pode receber o batismo, a confirmação e mudar para o paraíso, e se você for casado você pode virar Deus, se você for solteiro você não pode, e você tem que casar aqui, você tem que ser batizado aqui, porque só Joseph Smith e os seus coleguinhas é que tem a autoridade de batizar alguém. Então, inclusive, né, nunca ninguém teve autoridade de batizar ninguém, nunca na história humana, só de 1800 e tanto para frente é que existe batismo, né? Quais as implicações disso para a existência das questões de uma forma geral? Outra coisa, os Mormons tentam conectar a sua teologia ao Novo Testamento, ao Antigo Testamento, e nunca se viu nenhum tipo de coisa de batismo pelos mortos nesses termos em templos, né? A única referência que existe na Bíblia sobre batismo ou em favor de mortos ou por causa dos mortos é em 1 Coríntios 15, e não tem templo, né, lá, né, nesse sistema mormon. Então, tipo, é bem complicada a situação. Inclusive, o templo de Israel não tinha esse sistema de batismo, muito menos de batismo em nome de gente morta, tá? Então veja, as pessoas começam a ir muito longe quando elas querem usar a linguagem bíblica, mas
criar conceitos em cima dessa linguagem e inventar um monte de história da carochinha em cima do negócio, entendeu? Que inclusive é uma coisa paralela ao que os evangélicos fazem. De onde é que o Mormon, de onde é que ele tira que a alma é pré-existente? Inclusive, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eles abrem a Bíblia lá em Jeremias capítulo 1, ó que coisa maluca, tá? E aí, lá em Jeremias capítulo 1, tá dito lá no verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e constituí profeta às nações. Sabe o que os Mormons dizem? Que aqui nesse texto, essa ideia de que Deus conheceu a pessoa antes de formar ela no ventre materno, é esse espírito adulto que morava na presença de Deus, aí Deus conheceu ele. Aí ele vai lá nascer no mundo, olha que maravilhoso, né? Aí você está fantasiando um monte de coisa em cima da linguagem bíblica para pregar a sua doutrina específica. É exatamente o mesmo que os evangélicos fazem com várias passagens bíblicas para tentar encaixar ali conceito de imortalidade da alma e não sei o que, e vai falar mal de Mormon, vai dizer que Mormon é seita. Se Mormon é seita por ter esse tipo de postura em relação à Bíblia, mundo evangélico é seita também, porque tem inclusive uma postura parecida, de querer enfiar a goela abaixo na linguagem bíblica e meia dúzia de textos bíblicos, ideias heréticas ou ideias no mínimo questionáveis e que não fazem parte da revelação tal qual a revelação é. Essas coisas precisam ser pressupostas e impostas sobre o texto, porque do texto não flui alma imaterial, imortal em texto nenhum. Como não surge que a alma existia com Deus antes da alma vir habitar num corpo na Terra. Como a Bíblia não diz que quando você morre, só o seu corpo morre, a sua alma continua viva, sei lá em qual dos 4 graus de céu ou inferno que existe, antes da ressurreição, que vai ter mais meia dúzia de graus de céu ou de inferno. Toda essa fantasia ela é construída com base na linguagem bíblica, ou ela tenta sequestrar a linguagem bíblica para ensinar essas coisas, e isso assim fazem os mormons e assim fazem os evangélicos, e estão reclamando do quê? Né? Então, seja como for, é muito interessante esse tema de uma forma geral. Sem a ideia da imortalidade da alma, todo o mormonismo cai por terra, né? Porque aí você já não era alma imortal antes, você não é alma imortal habitando num corpo, você não sai do corpo quando você morre, você não está em algum lugar, uma natureza paralela ou num universo paralelo, aqui ao redor dos vivos, para alguém se batizar por você e você poder aceitar e sair do limbo e ir para o céu. Tudo isso cai por terra quando simplesmente você entende que a Bíblia não ensina em lugar nenhum a imortalidade da alma, e pelo contrário, a Bíblia é muito clara ao pregar a mortalidade da alma, e aí a gente, para justificar isso, poderíamos ler dezenas de textos do Antigo e do Novo Testamento, mas nos contentamos com Tiago capítulo 5, verso 20. Sabei que aquele que converte o pecador do caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então espero que esse vídeo possa converter algum mormon, possa converter algum evangélico, porque aí eu vou salvar a alma do mormon ou do evangélico da morte, né? Porque é a morte que está ameaçando a alma de quem não se arrepende, de quem não se converte, de quem ensina mentira em nome da palavra de Deus, inventando fantasias e ilusões para agradar o seu coração carnal e as suas imaginações de imortalidade, beleza? Então por enquanto é isso, e no próximo vídeo eu quero falar do batismo pelos mortos em 1 Coríntios 15. Um abraço.